Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje, mais uma questão do IME, tá bom? Da prova dissertativa do ano 2019/20, ou seja, questões da segunda fase, são todas, como eu falei, dissertativas. Nós vamos falar sobre a quinta questão, uma questão que trazia os conceitos sobre matrizes semelhantes. Então, a questão iniciava definindo o que eram matrizes semelhantes. Aí, em um dos seus itens, pedia que fosse mostrar, então, que se duas matrizes são semelhantes, então, necessariamente, elas têm o mesmo determinante. E no último item, o item B, pedia, então, dava, na verdade, duas matrizes que ele chamou de C e D, e pedia, então, que você verificasse se eram ou não semelhantes, tá bom? Ó, como eu falei, a prova, essa parte da prova dissertativa, então não existe um único gabarito fechado, mas a solução que nós vamos apresentar aqui contempla não só uma boa resposta, mas todos os conceitos abordados na prova, tá? Vamos tentar fazer da maneira mais simples possível. E se você tiver qualquer outra dúvida ou precisar acompanhar melhor a prova, a gente sempre deixa o link aqui na descrição do canal para você ter acesso não só a essa prova, mas as provas anteriores, questões que sejam de múltipla escolha, você consegue também um gabarito, todo no site do IME. A gente sempre deixa aqui no link, na descrição, na verdade, desse vídeo, esses links, tá bom? Eu vou pedir aqui que se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, tá bom? Se possível, ajude o canal compartilhando, tá bom? Você talvez está conhecendo aqui agora, se achar interessante, divulga para algum amigo seu que também esteja se preparando para provas como o IME ou o ITA ou outros tipos de provas mais concorridas, que a gente sempre tenta ajudar vocês, tá? É isso, e no final do vídeo, se vocês acharem que esse vídeo foi útil, ou que ajudou, que contribuiu de alguma maneira, vou pedir que você deixe o joinha no vídeo, tá bom? Então é isso, tem muito mais o que falar, bora começar. Bom, como você pode ver, o enunciado está aqui, a gente sempre printa e coloca na tela, e como dito na abertura, você também sempre pode acessar não só essa questão, mas a prova inteira, inclusive de outras matérias, pelo link aqui na descrição, tá bom? Então, questão 5, certo? Uma matriz A é semelhante a uma matriz B, se e somente se existe uma matriz invertível P, tal que a seguinte relação seja satisfeita. A seja P vezes B vezes a inversa de P. P é menos 1, o símbolo aqui. Okay? Item A. Se A e B forem semelhantes, mostre que o determinante de A é igual ao determinante de B. Item B. Dadas as matrizes C, então 2 por 2, 4, 2, 3, 5, e D, também de ordem 2, 2 por 2, 8 menos 2, 3 e 1, verifique se essas matrizes são semelhantes, ok? A sugestão é que você sempre pause o vídeo e pense a respeito antes de acompanhar a solução que nós vamos apresentar aqui no canal, tá bom? Então, vamos só começar enfatizando, antes de responder o item A definição. Ele diz, então, quanto que duas matrizes A e B são semelhantes? Então, A é semelhante a B, ok? Então, A é semelhante a B, ok? C e somente C, definição. Existir uma matriz P invertível. E o que significa invertível aqui para nós, então, na matemática? Significa que o determinante dessa matriz P, ok, é diferente de zero, ok? Então, só faz sentido falar de matrizes invertíveis ou inversíveis quando for matriz quadrada, ok? Então, sempre matriz quadrada. Isso significa que possui a mesma quantidade de linhas e colunas, ok? Então, existe uma matriz P com determinante diferente de zero, que satisfaça a... Opa, então existe P, aqui não é tal que, com, né? Com determinante diferente de zero, fica melhor. Com determinante diferente de zero. Agora sim, tal que a seguinte relação seja satisfeita. A coincide com P vezes B vezes a inversa de P, ok? Então, a gente diz que elas são semelhantes, ok? Isso é só para reforçar. O item A era muito simplesinho, tá bom? Você que está se preparando para uma prova dessa não pode perder uma questão de graça como essa, pelo seguinte, o que a gente precisa usar para resolver o item A? Então, o que a gente precisa é recordar da seguinte propriedade, vou até falar
recordar dessa seguinte propriedade do determinante. Ok? Qual é a propriedade? O produto, o determinante do produto, é o produto dos determinantes, ok? Então, a seguinte propriedade dos determinantes é o seguinte: você pode, então, calcular o determinante de A e o determinante de B. Então, o determinante do produto AB é o determinante de A vezes o determinante de B, ok? Então, na verdade, vamos chamar de propriedades, tá? Pelo seguinte, chamar aqui, então, de 1, e a propriedade 2 que nós vamos usar é o seguinte: se uma matriz é inversível ou invertível, ou seja, se existe a inversa, o A menos 1, então o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A, tá bom? Então, dito de outra maneira, significa o seguinte: se A é uma matriz tal que o determinante dela não é zero, ou seja, ela é inversível, então a gente vai usar essa propriedade também. O determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A, ok? Então, sugestão, se você não lembra essas propriedades, não se recorda, volta aí e dá uma revisada em determinantes, ok? Normalmente, esses conceitos são estudados no segundo ano do ensino médio, matrizes, sistemas e determinantes, ok? Isso é até uma maneira boa de você revisar, relembrar como resolver sistemas lineares, etc. Que a gente vai usar, por exemplo, isso no item B. Mas para aqui a gente só precisa essas informações do item A. Se você tem que mostrar aquela afirmação, né, A e B semelhantes, então o determinante de A é igual ao determinante de B. A gente tem que partir de algum lugar, né? Não dá para mostrar tudo, então a gente vai admitir essas propriedades já conhecidas, ok? Então, ele está dizendo, se A é semelhante a B, mostre que o determinante de A é igual ao determinante de B. Então, mas se A é semelhante a B, existe uma matriz P que satisfaz esta relação apresentada aqui, ok? Existe, estou circulando aqui agora, ok? Então, por hipótese, existe, hipótese do enunciado, ok? Então, existe uma matriz P invertível, ok? Então, tá lá, invertível. Vou reforçar para você aqui, pondo entre parênteses, ou seja, isto é, determinante, ela é uma matriz quadrada e o determinante dela é diferente de zero, ok? Tal que esta relação seja satisfeita. A é igual a P, B, P a menos 1, ok? Então, portanto, olha só, como a matriz da esquerda é igual à matriz da direita, os determinantes devem coincidir. Então, o determinante de A é igual ao determinante do produto, P, B, P a menos 1. E aqui a gente usa a primeira propriedade que eu falei que nós utilizaríamos, é que o determinante de um produto vira o produto dos determinantes. Então, determinante da primeira, P, vezes o determinante da segunda, B, vezes o determinante da terceira, P a menos 1, ok? Determinante de P nós não sabemos quem é, determinante de B também não. E aí, aqui a gente vai usar a segunda propriedade, aqui é o determinante da inversa de P, ok? Da matriz inversa. Mas pelo que a gente acabou de observar no item 2 ali, isso é 1, vou pôr até de amarelo para manter a cor que a gente usou ali. Isso é 1 sobre o determinante de P. E a gente pode fazer essa divisão justamente porque esse número não é zero. Determinante multiplicando, determinante dividindo, a gente pode simplificar. Então, qual é a conclusão? Que o determinante de A ele é igual ao determinante de B, ok? Então, o que a gente mostrou? Que se elas são semelhantes, então elas têm o mesmo determinante, ok? Então, vamos botar um ok aqui e vamos, inclusive, recordar a pergunta B, ok? Então, vamos só deixar um ok. A gente já fez o item A. E agora vamos, então, analisar o item B. Ele dá duas matrizes e pede que a gente verifique se elas são semelhantes, ok? Então, vamos pôr aqui assim no cantinho
o item B, tá bom? Vamos descer muito para a gente poder copiar quem são as matrizes. Ok? O item B, ele dá uma matriz C quadrada. Eu gosto de escrever matrizes usando colchetes, não usando o parênteses, ok? Mas aí fica a critério de você como você quer escrever. Fica a seu critério, na verdade, para falar mais bonitinho. Então, a matriz C é 4, 2, 3, 5. Então, 4, 2, 3, 5. E a matriz D é 8, menos 2, 3 e 1. Ok? O que a gente aprendeu aqui pelo item A? Duas matrizes são semelhantes, elas têm que ter o mesmo determinante. Ok? Então, se elas não tiverem o mesmo determinante, elas não podem ser semelhantes de forma alguma. Então, como o exercício pede para você verificar, você pode, às vezes, passar muito tempo tentando resolver contas e depois, sei lá, por algum motivo, ver que não tem solução, né? Então, a primeira maneira de você descartar isso é o seguinte: será que as matrizes C e D têm o mesmo determinante? Se elas tiverem, isso está reforçando que tem chance delas serem semelhantes, ok? Pode acontecer de matrizes que têm o mesmo determinante não serem semelhantes, ok? Mas, necessariamente, se elas forem semelhantes, então terão o mesmo determinante, e uma maneira equivalente de dizer isso, usando a negação, né, em lógica, é se elas não têm o mesmo determinante, elas não podem ser semelhantes, ok? Então, qual é o determinante da matriz C? O determinante da matriz C é 4 vezes 5, 20, menos 3 vezes 2, 6. 20 menos 6, 14, ok? Determinante da matriz D, 8 vezes 1, 8, menos 3 vezes menos 2, menos 6, 8, então, menos 6, 8 mais 6, 14, então pronto. A gente não pode usar isso para descartar, né? Por exemplo, se aqui tivesse dado um 15 ou um 16, então elas não seriam semelhantes, ok? Mas isso a gente não pode usar. Uma outra informação, então vou pôr como observação, porque o exercício não fala, mas assim, não vai ser o caso, na verdade a gente vai ver que nesse item B elas são de fato semelhantes, mas assim, você pode descartar usando essa regrinha do determinante que você aprendeu aqui agora, e pode usar uma outra informação, que é o seguinte, que eu vou passar para vocês. Então, se A é semelhante a B, então o traço da matriz A é igual ao traço da matriz B. Ok? Talvez vocês não estejam acostumados com esse símbolo. Se tiver, então, eu só serei redundante um pouquinho. O que significa esse TR? Como eu falei, é o traço, no caso, tração não, traço da matriz A, ok? E o que significa o traço? Isto é a soma dos elementos da diagonal principal. Ok? Não é difícil verificar isso, tá bom? Você que está estudando para esse curso, provavelmente está interessado em fazer algo na área que vai estudar exatas, você vai estudar, por exemplo, álgebra linear. Aí você vai ver que isso decorre, por exemplo, do polinômio característico dessas duas matrizes coincidirem, mas assim, só a título de informação para você usar aqui a nível médio é que essa informação acontece, ok? Então, matrizes que são semelhantes têm que ter o mesmo traço. Então, se elas não tiverem o mesmo traço, você já pode descartar a chance delas serem semelhantes. Então, qual é o traço da matriz A? Matriz, aqui no nosso caso, matriz C, ok? Qual é o traço da matriz C? Diagonal principal, 4 e 5. Se eu somar 4 com 5, 9. Traço da matriz D, 8 e 1. Okay, perdão, a diagonal principal 8 e 1. Então, o traço é 8 mais 1, 9. Isso está reforçando que elas têm chance, sim, de serem semelhantes. Então, agora faz sentido eu pensar em resolver um sistema, porque vocês vão ver o sistema não é curto, mas você evitaria, perderia tempo. Vamos supor que no lugar desse 1 aqui, sei lá, se fosse um 2, certo? Então, 8 mais 2 seria 10, e 4 mais 5, 9. Então, elas não teriam o
o mesmo traço, então não poderiam ser semelhantes, ok? Bora lá, então. Como que a gente resolve esse item B? Então, a gente vai precisar fazer conta mesmo, tá? Então, observe comigo aqui o seguinte. Se elas forem semelhantes, então tem que existir uma matriz P. Como a gente está falando de matriz de ordem 2, então tem que existir uma matriz de ordem 2. Ok? 2 por 2. Aí, eu já vou pôr aqui as letrinhas, tá bom? A gente vai em busca dessa matriz. Que satisfaça a seguinte relação. A seja P, B, PA menos 1. Ok? E esta P tem que ser invertível, ou seja, tem que ter determinante diferente de zero. Se eu for atrás de fazer essa conta toda, às vezes vai ficar muito grande. Então, uma ideia para vocês é o seguinte, se isso é verdadeiro, então observe o seguinte, eu vou afastar esse A aqui um pouquinho para eu aproveitar a linha. Vou deixar o A aqui, ó. Se isso é verdade, então se nós multiplicarmos este lado pela matriz P e este lado pela matriz P, essa igualdade permanece. Então, nós estamos procurando então, uma matriz P que satisfaça essa relação. AP seja igual a PB. E o que acontece quando eu multiplico uma matriz por sua inversa? P vezes P inversa. Isso dá a matriz identidade, no caso de ordem 2. E se eu multiplico a identidade por qualquer matriz, dá a própria matriz. Então, a gente, na verdade, vai em busca de resolver, achar quem é a matriz P, se é possível achar uma matriz P, que satisfaça essa relação, ok? Então, digamos que nossa matriz P seja Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, ok? Acho que ficou pequeno. Vamos aumentar aqui para melhorar a nossa vida, né? Na verdade, a vida de você que está aí estudando e tentando acompanhar essa loucura aqui. Então, P é igual, agora vai ficar melhor, A, B, C, D. Ok? Essa explanação aqui que eu fiz de maneira geral, para uma matriz A e B semelhantes, ok? Nosso problema é C e D. Então, o que na verdade a gente quer resolver é, será que tem P tal que CP seja PD? PD? Okay? Se a gente achar a matriz P, então elas são semelhantes. Se a gente verificar que essa matriz P não existe, então elas não são semelhantes. E aí mora o nosso problema, certo? Quem é a matriz C? Então, a matriz C, formação de exercício. 4, 2, 3, 5. A matriz P, a gente não sabe, nós chamamos de AB, CD. Quem é a matriz D? No caso, agora PD, então. A, B, C, D, vezes a matriz P. 8 menos 2, 3 e 1. 8 menos 2, 3 e 1. Ok? Então você precisa lembrar como é que multiplica a matriz, mas eu espero que você que esteja se preparando para o curso desse, você lembra. Eu vou fazer a primeira linha para você recordar. Eu vou pausar o vídeo, senão vai ficar muito grande, e já vou apresentar os produtos tanto à direita quanto à esquerda, tá bom? Então observa comigo aqui o seguinte, só para recordar como é que eu multiplico matrizes. Então linha por coluna de forma ordenada, a gente obtém os elementos correspondentes, ok? Abrindo branco aqui, vou deixar agora um pouquinho maior nosso colchete para eu pular uma linha, senão vai ficar bem condensado. Então observa comigo, 4 vezes A, 4A. 2 vezes C, 2C. Esse é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz produto, certo? C vezes P. E a gente tem que obter, então, isso vezes a segunda linha, depois, vezes a segunda coluna, depois a segunda linha vezes a primeira coluna e a segunda coluna, ok? Então, nesse momento, eu vou pausar o vídeo e já vou deixar tanto do nosso lado esquerdo quanto direito esses produtos desenvolvidos, tá bom? Senão o vídeo vai ficar bem extenso. Bom, então você pode ver que eu apresentei aqui agora, então, os produtos. Na matriz à esquerda, ainda para te ajudar a lembrar, eu botei, então, quando a gente multiplicou a primeira linha pela primeira e segunda coluna, então, botei de amarelo. E você vai ver, então, a setinha embaixo, a de vermelho, segunda linha vezes primeira coluna e segunda coluna. Está aqui o produto. Para não ficar tão poluído, usar mais cores, eu mantive do lado direito, usando a mesma regra, sempre lembrando de multiplicar de maneira ordenada e somar linha por coluna, ok? A gente obteve, então, essas expressõezinhas aqui,
vou sugerir então você pausa o vídeo aí, dá uma olhadinha para comparar realmente se está certo, tá? Mas a gente fez com bastante calma e detalhe. Então, esse é o produto, então, CP vezes PD. Para que essas matrizes sejam de fato iguais, o que precisa acontecer? Definição de igualdade de matriz. Né? Matrizes são iguais quando de fato são iguais. Tem que ter a mesma ordem, okay? O mesmo número de linhas e colunas, e os elementos correspondentes precisam ser iguais. Então, esse é o elemento da primeira linha e primeira coluna, 4A mais 2C. E isto precisa ser igual a 8A mais 3B. Então, o que a gente vai fazer? 4A mais 2C igual a 8A mais 3B, ok? Então você já pode perceber que é extenso isso e é bem simples fazer. Então, para a segunda, 4B mais 2D é igual a menos 2A mais B, ok? Então, 4B mais 2D é igual a menos 2A mais B, ok? De novo, então, vou pausar o vídeo e vou só escrever as outras duas igualdades, tentando deixar o vídeo mais enxuto possível. Então, igualei o que faltava, certo? A gente fez aqui a igualdade. E a gente obteve, então, um sistema que tem 4 equações e 4 incógnitas, ok? E aí o que a gente precisa fazer agora, então, é deixar todo mundo de um lado e os termos independentes do outro. A gente vai ver que, na verdade, esse é um sistema homogêneo, ou seja, os termos independentes são todos zeros. Então, portanto, sempre tem solução. A questão para nós passa a ser se essa solução é somente a trivial ou não. Se for só a trivial, então não serve, a matriz P não existe. Se tiver alguma diferente da trivial, a gente achou solução para o problema, ok? Então, o que a gente precisa fazer para isolar aqui? Vamos passar todo mundo para um lado ou todo mundo para o outro, tanto faz. Então, por exemplo, esse 4A está somando e vem para o lado de cá subtraindo. Então, 8A menos 4A, 4A. Mais 3B, 2C está somando, vem subtraindo. Menos 2C. Vocês vão ver, eu vou deixar um espacinho aqui que seria o correspondente ao D, porque a gente vai ver que as variáveis se alternam. Né? Algumas aparecem A, B e C, outras aparecem A, B e D, e assim sucessivamente. Então, imaginando que aqui teria o lugar para o D, eu vou deixar aqui assim igual a zero. Na de cá, então, observe o seguinte, eu tenho menos 2A. Se ele passar para o lado de cá, ele vem mais 2A. Então, eu fico com 2A. O B está somando, ele passa para a esquerda subtraindo. Então, 4B menos 1B, 3B. Mais 2D, então mais, olha só, o C não tem, certo? 2D, isto é zero, ok? Então deixamos o espaço do C. Esse 3A vem para cá, subtraindo, então 8A menos 3A, 5A. O B não tem, então vamos deixar o espacinho do B, ok? Mais B. Observe comigo, o C está somando, então ele passa subtraindo, então em vez de ficar um mais, aqui fica um menos, então menos 5C, mais 3D, isto igual a zero. Esta última não tem A, ok? Então, por exemplo, o A não tem, começa então aqui com 3B, então a gente não precisa começar, na verdade, botando um maisinho, só para localizar vocês. 3B. O C está somando, vem para cá, para a esquerda, subtraindo, então, perdão, está subtraindo, vem somando, então mais 2C. O D está somando, passa subtraindo, então 5D menos 1D, 4D. Ok? Isto igual a zero. E aí, agora, o que você vai fazer? Achar uma maneira de resolver este sistema, ok? O nosso objetivo é, de alguma maneira, achar soluções A, B e C. Então, você precisa fazer o quê? Recordar um pouquinho sobre como que se escalona, ok? Vou deixar aqui o escalonamento. Você precisa lembrar sobre o escalonamento. E quando a gente estuda o escalonamento, a gente aprende que eu não preciso, então, mexer com as variáveis 4A, 3B, 2C. A gente pode representar isso numa matriz, que fica melhor de se entender, tá bom? Então, o que eu quero dizer? A gente pensa assim, uma matriz 4 por 4, onde a primeira coluna, por exemplo, representa os coeficientes da variável A. Então, você tem 4, 2, 5 e 0, ok? A segunda representa os coeficientes da variável B. Então, você tem 3, 3
0 e 3. A terceira, a de C. Então, menos 2, 0, menos 5 e 2. 0, 2, 3 e 4. Normalmente você ia pôr pontilhadinha aqui e pôr os termos independentes. No nosso caso, como sistema homogêneo, todo mundo é 0, ok? Então, quando você escalonar, multiplicar alguma coisa por 0, mantém 0. Se eu somo com 0 é 0, ou seja, a gente não precisa apresentar esse 0, é só uma continha a mais, ok? Observa que se não fosse homogêneo, então faria toda a diferença, ok? A gente não precisa da matriz aumentada do sistema, mas simplesmente da matriz do sistema, que muitas vezes a gente denota assim, ok? E o nosso objetivo agora é escalonar essa matriz, ok? De que maneira que a gente pode escalonar essa matriz? Então, vamos nos recordar dos conceitos sobre escalonamento de matriz, ok? Então, você pode fazer o quê? Multiplicar linhas por números que não são zeros. Se pode multiplicar, então também pode dividir. Você pode somar duas linhas, ok? Então, pega uma linha e soma com outra. Pode multiplicar uma linha por um número, pegar esse resultado, guardar e somar com outra linha, que isso não altera, não estraga a solução do nosso sistema, ok? Então, são essas as propriedades que nós temos para escalonamento, e é isso que a gente precisa fazer para tentar deixar essa matriz na forma diagonal e achar alguma solução, ok? Bom, pausei o vídeo aqui porque eu estava efetuando claramente uma correção. Se vocês voltarem o vídeo um segundo, vocês vão ver que no lugar desse C, que eu até pus de vermelho, estava escrito um Azinho, ok? Mas como a gente estava igualando 3A mais 5C, igual a 8C mais 3D, então não faz sentido ficar o A, precisava ser realmente o C aqui, tá? Então, isso ia claramente afetar a nossa solução. Então, só corrigindo a linha de vermelho para vocês, como a gente passou o 3A para a direita, então veio menos 3A, não tem mais nenhum outro A aqui na direita, ok? B, não havia ninguém, então ficou sem B. 5C veio para cá subtraindo, então 8C menos 5C, 3C, mais 3D, ok? Então, esta linha ficou alterada, mas é só isso, não afeta a solução, ok? Ainda bem que a gente não havia começado a escalonar, senão inclusive eu ia perder esse vídeo. Então, como eu falei, a gente pode multiplicar, dividir linhas por números, trocar posições, ok? O que a gente vai usar aqui agora é o seguinte. Por exemplo, eu vou usar o amarelo. Nós podemos, como eu falei, multiplicar ou dividir linhas por números desde que esse número não seja zero, isso não estraga a solução, ok? Então, por exemplo, eu vou dividir esta linha que está aqui destacada por menos 3. Por que menos 3? Porque eu faço o nosso coeficiente líder ser o número 1, e os demais vão virar menos 1, ok? Então, a nossa matriz, observa o seguinte, ela passa a ser a seguinte: 4, 3, menos 2, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 3, 2, 4, e a linha que a gente alterou, né, que a gente botou então é equivalente, é 1, 0, menos 1, menos 1. Agora eu vou usar o fato que a gente pode trocar linhas de posição, para trocar a primeira linha de posição com a terceira. E a vantagem de deixar o coeficiente líder sendo o número 1 é que depois fica mais fácil escalonar, ok? Mas você pode fazer isso sem deixar ele ser o número 1. Eu prefiro que ele seja o 1 porque é mais simples fazer o escalonamento com ele, tá bom? Então, passando para cá, a gente vai ficar com 1, 0, menos 1, menos 1. Depois, na sequência, 2, 3, 0, 2, 4, 3, menos 2, 0, 0, 3, 2 e 4. Essa primeira linha, então, aqui eu vou fazer passo a passo e nas outras a gente pega a mesma ideia, eu pauso o vídeo e passo para frente, senão fica extenso demais, ok? Então, o nosso coeficiente líder é 1. Para eu poder escalonar, a gente precisa criar uma maneira para que os elementos que estejam imediatamente abaixo dele, ou seja, esse nosso coeficiente líder, na verdade, é o pivô, né? O pivô já é 1, então é o primeiro critério lá. Abaixo dele todo mundo precisa ser 0. Então, de que maneira que a gente transforma esse 2 em 0? Eu não posso multiplicar por 0, ok? Mas a gente pode usar então uma das propriedades, que eu posso multiplicar uma linha por um número, pegar esse resultado e somar com a outra que a gente não estraga a solução.
E aí a pergunta é bem simples. Por que número eu devo multiplicar 1 para somar com 2 e dar 0? Ora, por menos 2, certo? Por quê? Menos 2 vezes 1 é menos 2. Se a gente pega esse número e soma com 2, zerou, ok? Então, a gente troca pela seguinte matriz equivalente. A primeira linha a gente não mexeu, ok? A gente pegou esse resultado, guardou e somou com a outra. Vamos usar o vermelho aqui, que foi o número que eu botei multiplicando, então vai ficar 1 vezes menos 2 é menos 2, somado com 2, 0. 0 vezes menos 2 é 0, somado com 3, 3. Menos 1 vezes menos 2 é 2, somado com 0, 2. Menos 1 vezes menos 2 é 2, mais 2, 4. Então, esse 2 virou 0. Precisa esse 4 virar 0, então vamos economizar uma linha. De que maneira que eu posso fazer isso? Olha, então eu vou pegar esta linha, vou apagar aqui isso aqui agora, ok? Vou multiplicar por menos 4. Só que agora a gente vai pegar esse resultado e não vai somar com a segunda linha, nós vamos somar com a terceira linha, ok? Ok? Então, 1 vezes menos 4 é menos 4, somado com 4, zerou. 0 vezes 4 é 0, somado com 3, 3. Menos 1 vezes menos 4 é 4. Menos 2, 2. Menos 1 vezes menos 4 é 4, somado com 0, 4. Vou manter o branco na linha de baixo porque a gente não mexeu, ok? 0, 3, 2 e 4, ok? Então, observe que a gente obteve a seguinte coisa. Bom, então, a gente obteve esse produto, certo? E vamos proceder com o escalonamento. Observe que a gente tem 3 linhas que se repetem, né? 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4. Então, por exemplo, se a gente multiplica essa primeira por menos 1 e soma com as duas, quer dizer que a gente pode descartar elas para efeito de solução. Elas são irrelevantes, são redundantes, certo? Então a gente fica assim, ó, com 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 3, 2, 4. E se você quiser, você pode escrever, mas é desnecessário, não precisa pôr esse monte de zero, ok? A nossa matriz está escalonada, não está na forma reduzida. Se você quiser, você poderia transformar esse pivô aqui no número 1, dividindo essa linha por 3, mas, bom, apareceriam frações, certo? Então, nós temos que tanto, lembra lá, A, B, C e D. Tanto A quanto B podem ser escritos em função de C e D, ok? Então, essa linha de cima está dizendo aqui para a gente que A menos C menos D é 0. E a segunda está dizendo que 3B mais 2A mais 4D é 0, ok? Por esse argumento aqui, ó, o que a gente já sabe, esse sistema tem infinitas soluções, tem mais do que a solução trivial. Então, portanto, certamente a gente encontra alguma que vai satisfazer lá, de modo que a matriz P permita coeficientes A, B, C e D que sejam o produto AD menos BC é diferente de zero, ou seja, a matriz seja inversível e, portanto, C e D sejam matrizes semelhantes, ok? O que a gente precisa fazer aqui é achar uma solução conveniente. Então, por exemplo, a gente sabe que A vai ser C mais D, C e D são números reais. Aqui está escrito A, mas é um Czinho, ok? 3A, 3B mais 2C mais 4D. Então, por exemplo, daqui a gente sabe que 2C ele é menos 3B menos 4D. Então, significa que C é menos 3B menos 4D dividido por 2, ok? Opa, aqui, como eu falei, a gente isola, na verdade, A e B, né? Ok? A e B, vamos deixar melhor isso aqui, né? Então, 3B, ele é menos 2C mais 4, menos 4D. Então, o B é isto sobre 3, ok? C e D, números reais. Então, se você estivesse resolvendo um sistema de equações lineares, você então apresentar
as soluções do sistema são A, B, dessa maneira, né? C e D quaisquer, C e D reais, ok? Mas aqui, então, o que a gente precisa fazer é atribuir alguns valores diferentes de zeros para a gente poder, então, achar soluções para o nosso problema, ok? Então, uma maneira que você tem interessante de pensar isso é o seguinte. Por exemplo, sei lá, se o C for 1 e o D, vamos pensar para que não pareça uma fração. Então, se o C é 1 é menos 2. Então, melhor do que 1. Então, vamos trocar o C por menos 1. Então, se o C é menos 1, aqui fica 2. Se o D for menos 1 também, então aqui fica mais 4, ok? Então, o que acontece com A? O A vai ser menos 1, é o número menos 2. E o B, então é menos 2 vezes menos 1, menos 4 vezes menos 1, sobre 3. 2 mais 4, 6, por 3, 2, tá bom? Então, quem é uma matriz P que é candidata para nós aqui? P, nós temos, então, A, menos 2, B, 2, C e D, ok? Observe que o determinante aqui é diferente de zero, né? Menos 2 menos 1 é 2, ok? Só para reforçar com vocês aqui. O determinante de P, menos 2 vezes menos 1 é 2. Menos 1 vezes menos 2, menos 2. 2 mais 2, 4. Claro que é diferente de zero, então tem inverso, ok? Vamos testar se C vezes P é P vezes D, ok? A matriz, então, C é a seguinte. 4, 2, 3, 5. AP nós acabamos de encontrar, então, menos 2, 2, menos 1, 1. Ok? Quanto vai dar esse produto aqui? A gente está fazendo, então, primeiro C vezes P, ok? Então, aqui é C vezes P. Linha por coluna. Menos 8, menos 2, menos 10. 8 mais 2, 10, ok? 8 mais 2, 10. 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 5, menos 11. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Esse é o produto CP. Qual vai ser o produto, então, PD? A matriz P. Menos 2, 2. Menos 1, menos 1. A matriz D. 8, menos 2, 3 e 1. Ok? Menos 2 vezes menos 8, menos 16. 2 vezes 3, 6. Então, menos 16 mais 6, menos 10. Menos 2 vezes menos 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, 6. 6. Opa, então temos um erro aparente aqui. Observe comigo que aqui a matriz P é menos 1. Esse exercício a gente pode ver confunde até a gente mesmo tendo preparado, olha só. Então aqui é menos 1, né? Então 4 vezes 2, 8, 2 vezes menos 1, menos 2. Então 8 menos 2, 6. Opa, então até aqui está coincidindo, ok? 6. Bateu. Então esse elemento também vai estar errado, vamos corrigir. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1, ok? Voltando para a linha aqui de baixo, então. Menos 1 vezes menos 8 é menos 8. Menos 1 vezes menos 3, menos 11, menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 8 menos 3, menos 11, coincidiu. Menos 1 vezes menos 2 é 2. 2 menos 1, 1. Então, de fato, CP é igual a PD, ok? Então, portanto, nossa conclusão, portanto, CP igual a PD, ou seja, C e D são
semelhantes, ok? Eu vou deixar uma outra sugestão para você. Uma outra solução seria, por exemplo, testar P como a seguinte matriz. Qual é a matriz P que eu achei aqui? Pronto, menos 1, 0, menos 2 e 1. Esta é uma matriz interessante porque ela coincide com a sua inversa. Vou deixar para vocês pensarem aí, tá? E satisfaz essa relação que a gente acabou de apresentar, tá bom? Então, verificando mais uma vez que C e D eram semelhantes. Então, voltando aqui no gabarito, como vocês podem ver, o exercício realmente extenso. Então, verificar se são semelhantes. Então, sim, ok? São semelhantes. E não vale a pena repetir o processo porque é longo, né? Ok? Então, era isso, tá? Eu espero que tenha gostado, que tenha ajudado. E refaça as contas com calma, vocês vão ver que é bem longo, bem trabalhoso. Às vezes é difícil a gente acompanhar as ideias, as contas de quem tem feito. É importante que você refaça para ver realmente quais são suas dificuldades, tá bom? Se você gostou, chegou até o final do vídeo, vou pedir que deixe o seu joinha aí, se possível se inscreva no canal, tá bom? Nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.